À noite, Rowan e Alice assinaram seus papéis de divórcio. Nova York se sentiu mais fria do que nunca. Não o tipo de frio que vive no vento, mas o tipo que se instala dentro de seus ossos quando você percebe que a pessoa em quem você confiou já te substituiu. Ela saiu do tribunal sozinha, segurando nada além de uma pasta fina e o velho anel de sua avó enfiado no bolso do casaco. Preston Ward nem sequer olhou para trás. Ele simplesmente endireitou sua gravata de grife, roçou o braço de Laia Monroe e entrou no Mercedes preto que esperava como se tivesse acabado de atualizar sua vida inteira. Rowan não chorou. Ela não discutiu. Ela não pediu nada. Nem o apartamento, nem o carro, nem as economias. Preston drenou pelas costas dela. O silêncio era a única dignidade que lhe restava, e ela se agarrou a ele como uma tábua de salvação. Mas o silêncio pode ser perigoso, especialmente quando a pessoa que você mais subestimou não tem mais nada a perder. Naquela noite, Rowan voltou para seu minúsculo sublocado, sentou-se no chão ao lado de uma mala desfeita e colocou o anel. Preston uma vez zombou. É antiquado, ele escarneceu. Sem valor real. Algum dia eu vou te comprar um diamante de verdade. Mas, sob a lâmpada fraca, a velha pedra Cartier cintilou com uma quietude desafiadora, uma que Rowan nunca soube que possuía. Pela cidade, Preston brindou champanhe com investidores, gabando-se de como cortar peso morto torna um homem imparável. Leila riu alto demais. Flashes cintilaram. E em algum lugar entre a arrogância e a ambição, Preston cometeu o único erro que destruiria tudo o que ele construiu. Ele não sabia que Rowan havia recebido um e-mail inesperado naquela mesma noite. Um convite pessoal para o Waldorf History Winter Gala, a mesma gala que Preston passou 5 anos tentando entrar. E ele definitivamente não sabia que quando Rowan atravessasse aquelas portas douradas, ela estaria usando o anel que ele não podia pagar. E a verdade da qual ele nunca poderia escapar. Asterisco, asterisco. Mas o que ela não sabia ainda era que alguém poderoso estava esperando por ela, também. Alguém que mudaria tudo. Alguém que Preston temia muito mais do que a verdade. Rowan Ellis acordou na manhã seguinte com um silêncio tão pesado que parecia pessoal. Seu apartamento sublocado, mal grande o suficiente para caber um colchão de solteiro e uma cômoda de segunda mão, não parecia em nada com o lar que ela um dia compartilhou com Preston. O homem havia tirado mais do que móveis de sua vida. Ele havia tirado calor, estabilidade e a ilusão de que lealdade significava algo. Ela sentou-se na beira da cama, olhando para o e-mail novamente, o convite para o Waldorf History Winter Gala. Não era um erro. Sua organização sem fins lucrativos havia sido selecionada para reconhecimento e ela era esperada para comparecer como coordenadora do programa. Normalmente Preston teria aceitado o convite em seu nome, reivindicando os holofotes enquanto Rowan fazia o trabalho de base. Agora, ironicamente, o assento pertencia inteiramente a ela. Rowan passou a mão pelo cabelo, ainda emaranhado do sono, e soltou um suspiro sem humor. Por que eu e por que agora? Ela sussurrou no quarto vazio. Porque a vida tem um senso de tempo perverso. Seu telefone zumbiu, uma mensagem de um número desconhecido. Se você decidir comparecer à gala, venha preparada e use o anel. E se, ela franziu a testa. E se, ela checou seus contatos de trabalho rolando e rolando até que um único nome a fez parar. Ellington Cross, CEO da Crosswell Global, um dos nomes mais ricos e intimidadores de Manhattan e um grande doador de sua organização. Ela só o havia conhecido 2 vezes. Ambas as vezes ele havia falado com ela da maneira que as pessoas raramente faziam, como se seus pensamentos importassem. Por que ele a enviaria uma mensagem? Por que dizer a ela para usar o anel? Ele não poderia possivelmente saber seu valor. Poderia? Rowan abaixou o telefone, o coração batendo forte. Ela olhou para o pequeno quarto novamente.
Contas empilhadas no balcão, uma geladeira quase vazia, uma pilha de rejeições de emprego, sombras de uma vida que parecia estar encolhendo. Mas o anel parecia a única coisa que ela não havia perdido. Cartier Vintage, um design não mais produzido. Uma relíquia que Preston descartou sem olhar duas vezes. Rowan o deslizou em seu dedo. O metal era frio, estabilizador como alguém colocando a mão em sua coluna e dizendo a ela para se levantar reta. Talvez ela fosse a Gala. Talvez ela entrasse no mesmo mundo que Preston adorava sem ele. Talvez o silêncio não fosse fraqueza. Talvez fosse estratégia. Pela primeira vez em meses, Rowan sentiu algo que pensou ter perdido para sempre. Possibilidade. Ela não sabia ainda, mas a noite da gala mudaria todas as regras e exporia todas as mentiras. Rowan colocou o anel na pequena mesa da cozinha, o único móvel do apartamento que não balançava. A luz da manhã filtrava pelas persianas rachadas, capturando a pedra Cartier e espalhando reflexos tênues pelo quarto. Parecia quase fora de lugar em sua vida agora. Muito elegante, muito histórica, muito cheia de um passado que ela mal entendia. Sua avó, Eleanor Ellis, usava-o todo domingo, sempre passando os dedos sobre ele como se lembrasse de algo sagrado. Não é o valor que importa, ela costumava dizer, é a história. Rowan nunca pensou em perguntar mais. Ela era muito jovem quando Eleanor faleceu, e o anel se tornou uma herança tranquila, guardada em um saquinho de joias. Até hoje. Ela abriu seu laptop, digitando identificação de anel vintage Cartier na barra de busca. Dezenas de imagens apareceram, mas nenhuma correspondia exatamente à dela. Curiosa, ela mudou para sites de leilão. E então ela congelou. Lá estava. Não idêntico, mas próximo. Parte de uma série descontinuada conhecida por sua raridade. Valor estimado, $180.000. Sua respiração saiu em um espirro trêmulo. Preston havia zombado dele, chamando-o de bugiganga sentimental. Disse que um dia ele lhe compraria um diamante digno de uma esposa de verdade. Enquanto isso, o anel que ele desprezou poderia ter comprado seu apartamento inteiro, seus preciosos ternos, talvez até o primeiro pagamento do Mercedes que ele ostentava. Uma risada amarga escapou antes que ela pudesse impedi-la. Rowan clicou mais fundo nas listas. Um artigo mencionava colecionadores, compradores particulares, até museus buscando peças da série Lost Cartier. Nomes rolaram pela página, alguns ela reconheceu do mundo da filantropia e um se destacou: Ellington Cross. Ele não havia lhe enviado uma mensagem aleatoriamente, ele sabia. Uma batida na porta a assustou. Era seu senhorio, lembrando-a que o aluguel venceria em 4 dias. Rowan assentiu, prometendo que transferiria algo em breve, embora ambos soubessem que o dinheiro não estava lá. Quando a porta se fechou, ela olhou para o anel novamente. Poderia ele realmente mudar suas circunstâncias? Vendê-lo, empenhá-lo, trocá-lo? Não. Algo lhe disse que o valor do anel ia muito além do dinheiro. Algo ligado a Eleanor e talvez a família Cross. Seu telefone zumbiu novamente. Outra mensagem. A gala será um ponto de virada. Use o anel, senhorita Ellis. Você entenderá em breve. E C. Rowan engoliu em seco. Pela primeira vez, ela se perguntou se o anel não era apenas uma lembrança de família, mas a chave para um segredo que Preston nunca poderia ter imaginado. Preston Ward admirou seu reflexo no espelho do elevador, ajustando as lapelas de seu terno grafite como se estivesse se preparando para receber um prêmio. O homem amava sua própria imagem quase tanto quanto amava pisar em quem ele achava que estava abaixo dele. Ao lado dele, Laia Monroe tirou uma selfie, angulando o rosto para capturar o brilho da pulseira de diamantes falsos que Preston havia comprado para ela. Tem certeza que sua ex não vai aparecer? Ela perguntou, aplicando brilho labial sem desviar o olhar do telefone. Preston zombou. Rowan, por favor.
Ela não pode pagar a taxa de estacionamento fora do Waldorf, muito menos um ingresso para a gala de inverno. Seu sorriso se alargou. Hoje a noite é sobre nós, sobre o quão longe eu cheguei. Laia estalou a língua, laçando o braço ao redor do dele, enquanto entravam no saguão de mármore de sua empresa. Bom, porque quero que todos vejam para quem você fez o upgrade. Ele gostava disso. Ele gostava da validação, da atenção, da ilusão de poder. E hoje à noite ele pretendia ostentar tudo isso. A gala estava cheia de investidores, socialites e conexões que ele vinha buscando há anos. Laia era chamativa o suficiente para ser notada, complacente o suficiente para ser moldada e ambiciosa o suficiente para entrar no jogo. Mas a verdade que ele não queria admitir, nem mesmo para si mesmo, era que a ausência de Rowan não era garantida. Ela trabalhava para uma organização sem fins lucrativos que frequentemente colaborava com os anfitriões da gala. Ele havia rezado para que ela não comparecesse, mas Preston se recusou a deixar a ansiedade transparecer. Laia puxou a manga dele. E se ela estiver lá? Ele não hesitou. Se ela aparecer, isso só nos fará parecer melhor. Ela se misturará ao carpete e as pessoas se perguntarão como eu me contentei com alguém tão comum. Laia sorriu satisfeita. Mas então ela se inclinou mais perto. Devo te avisar, eu vi algo nas redes sociais. Alguém da organização dela postou um teaser sobre a estrela em ascensão deles comparecendo hoje à noite. Acha que pode ser ela? Preston enrijeceu. Não, ele disse firmemente, embora. A mentira apertou sua garganta. Mesmo que ela venha, ela será invisível. Confie em mim. No entanto, Leela não havia terminado. Ela ergueu o telefone, rolando para uma página de fofocas. Engraçado. Alguém a flagrou saindo do tribunal ontem. Ela deu zoom. Estão chamando de o divórcio silencioso. As pessoas sentem pena dela. Isso pode chamar a atenção. A mandíbula de Preston se apertou. Compaixão por Rowan era a última coisa que ele precisava hoje à noite. Ainda assim, ele forçou um sorriso e beijou a têmpora de Laia. Deixe-os falar. Eu sou quem saiu vencedor. Mas pela primeira vez a dúvida cintilou em seu peito, porque no fundo, Preston temia uma coisa acima de tudo. Se Rowan aparecesse, ela poderia brilhar de maneiras que ele nunca as deixou antes. O Waldorf Astoria brilhava como um palácio esculpido pela luz de inverno. O ar de dezembro de Manhattan era cortante, cintilante, elétrico, exatamente a atmosfera que a elite da cidade adorava. Naquela noite, o saguão fervilhava com homens em smoking sob medida, mulheres em vestidos que cintilavam como constelações, e o zumbido baixo de negócios sussurrados disfarçados de conversas educadas. Cada canto cheirava a orquídeas brancas, champanhe e dinheiro. Fotógrafos se alinhavam nas cordas de veludo do lado de fora, gritando nomes de herdeiros de fundos de cobertura, magnatas da tecnologia e aristocratas europeus trazidos para a noite. Flashes irrompiam a cada passo poderoso dado pelos pisos de mármore. E no meio de tudo, Preston Ward sentia que finalmente estava respirando o mesmo ar das pessoas que ele desesperadamente queria se tornar. Ele endireitou seus abotoaduras, puxou Laia Monroe para mais perto e sorriu enquanto as câmeras não o fotografavam, mais perto o suficiente para que ele pudesse fingir que sim. Laia posava sem vergonha, jogando o cabelo para trás, angulando sua pulseira para capturar a luz. É isso, Preston murmurou. Nossa noite. Ele quis dizer sua noite. Uma noite para cimentar sua narrativa. O homem de sucesso que se desfez de uma esposa quieta e esquecível e entrou no futuro brilhante que ele merecia. Dentro do salão de baile, lustres de cristal gotejavam do teto como cascatas congeladas. A orquestra ensaiava no palco, afinando violinos que ecoavam contra paredes folhadas a ouro. Garçons carregavam bandejas de taças de champanhe, cada taça capturando reflexos do horizonte de Manhattan através de janelas do chão ao teto.
Preston inalou profundamente, seu ego se expandindo com cada detalhe luxuoso. Ele estava finalmente aqui. No entanto, algo ou alguém o incomodava no fundo de sua mente. Rowan. Ele afastou o pensamento. Ela não ousaria aparecer, não em seus vestidos de brechó, não com sua postura tímida, não com sua incapacidade de se misturar nesses círculos. Ela desmoronaria sob a atenção. Mas enquanto ele e Laia se aproximavam da mesa de check-in, Preston notou a diretora do evento folheando sua lista com uma polidez exagerada. Nome? Ela perguntou. Preston Ward. Mahayim. Ayoid Puaram. Ela examinou a lista, sorriu forçadamente e entregou-lhe 2 crachás. Mas então ela parou. Oh, Sr. Ward, ela acrescentou casualmente. Sua ex-esposa já fez o check-in. O estômago de Preston revirou. O sorriso de Laia desapareceu. Ela está aqui? A diretora assentiu. Chegou há cerca de 10 minutos. Mulher adorável, anel deslumbrante. Preston sentiu o sangue escoar de seu rosto. Anel? Que anel? Ele engoliu em seco, de repente tonto sob o brilho dos lustres. Se Rowan estivesse aqui, se ela parecesse diferente, se ela ousasse se manter ereta, então esta noite poderia não pertencer a ele de forma alguma. Rowan Ellis estava em frente ao espelho rachado de seu minúsculo sublocado, segurando o único vestido de noite que possuía. Um simples vestido preto que havia comprado anos atrás, em liquidação para um jantar de trabalho. Preston finalmente a proibiu de comparecer. Você vai me envergonhar, ele havia dito. Então deixe os eventos para pessoas que pertencem a eles. A memória a feria, mas esta noite, estranhamente, não a quebrou. Em vez disso, a impulsionou para frente. Ela deslizou para o vestido. Ele a abraçava gentilmente, não glamourosamente, mas graciosamente. O tecido não era de grife, mas no brilho fraco de sua lâmpada, parecia discretamente elegante, quase desafiador. Ela penteou o cabelo em ondas suaves, aplicou maquiagem mínima e recuou. Ela não parecia a esposa descartada de Preston. Ela parecia alguém se reconstruindo, mas algo estava faltando. Seus olhos se desviaram para a bolsa de veludo repousando sobre uma pilha de contas não pagas. O anel Cartier. Aquele que Preston escarneceu. Aquele que sua avó guardava como um segredo. Rowan hesitou. O anel parecia muito ousado, muito perceptível. A multidão da gala fervilhava com pessoas que podiam identificar uma peça valiosa do outro lado do salão. E se alguém perguntasse sobre ele? E se as perguntas expusessem o quão pouco ela sabia sobre sua história? E se Preston visse? E se usá-lo a fizesse parecer desesperada? Mas então outro pensamento surgiu. Use o anel. Você entenderá em breve. E Sir Ellington Cross não era um homem que desperdiçava palavras. Se ele disse para usá-lo, havia uma razão. E de alguma forma, Rowan se sentiu mais segura confiando em sua orientação do que confiando em suas próprias dúvidas. Ela abriu a bolsa. O anel cintilava como um pequeno nascer do sol capturado. Não chamativo, não barulhento, apenas inconfundivelmente raro. Ela o deslizou em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente, como se esperasse por este momento. Seu telefone zumbiu novamente. Uma mensagem de sua melhor amiga. Tessa, você não precisa ir. R. Ninguém te culparia por pular isso. Você já passou por muito. Rowan se olhou no espelho. A mulher refletida não estava tremendo. Ela não estava encolhendo. Ela não estava se desculpando por existir. Eu vou. Rowan sussurrou. Ela pegou seu casaco, o velho de lã com a barra desfiada, e entrou no corredor. O elevador zumbiu enquanto a levava para a rua onde o ar frio de Manhattan beijou suas bochechas. Um táxi amarelo parou no momento em que ela chegou à calçada como se fosse chamado, como se o próprio destino estivesse esperando. E enquanto ela entrava, Rowan não sabia se a forca a levantaria ou a destruiria. Mas ela finalmente decidiu parar de fugir.
O táxi parou suavemente sob o toldo brilhante do Waldorf Astoria, onde a luz dourada se espalhava pela calçada como um holofote esperando por sua estrela. Rowan Ellis saiu lentamente, apertando seu casaco desfiado ao redor dos ombros. Por um momento, ela se sentiu dolorosamente deslocada, como uma nota rabiscada caída em uma pilha de convites em relevo. Mas então as portas giratórias se abriram e o ar quente a envolveu, carregando o cheiro de orquídeas, champanhe e mármore polido. O zumbido das cordas da orquestra flutuava pelo grandioso saguão. Convidados deslizavam por ela em vestidos cintilantes e smokings feitos sob medida, movendo-se com a confiança de pessoas que nunca questionaram seu direito de serem vistas. Rowan inalou bruscamente. Ela não pertencia ali. Era o que Preston sempre lhe dissera. No entanto, lá estava ela. Ela tirou o casaco e o entregou ao atendente. Por baixo, seu simples vestido preto suavizava a iluminação forte, fazendo-a parecer atemporal em vez de mal vestida. Mas foi o anel, a pedra Cartier, que roubou a atenção do salão. Suspiros pairaram por perto, sussurros de palpites, olhares curiosos. Rowan sentiu suas bochechas esquentarem. Eu não deveria estar usando isso, ela murmurou para si mesma. Mas então, senhorita Ellis, ela se virou. Uma mulher alta em um vestido prateado cintilante sorriu calorosamente. Você é do programa Crescent Outreach? Sim, estamos ansiosos para conhecê-la. Seu trabalho com os abrigos juvenis é extraordinário. Rowan piscou, atordoada. Ninguém nunca a havia apresentado assim. Nunca com orgulho. Nunca com admiração. Sim, ela finalmente conseguiu. Obrigada. Eu estou honrada em estar aqui. Enquanto a mulher se afastava, Rowan se viu em um pilar espelhado. Ela não parecia invisível. Ela não parecia quebrada. Ela parecia presente, quase radiante. Ela se moveu mais fundo no salão de baile. Lustres cintilavam acima dela como galáxias congeladas. Garçons deslizavam com taças de champanhe. As pessoas viravam a cabeça quando ela passava. Não porque ela estivesse deslocada, mas porque o anel em sua mão brilhava sob as luzes como uma estrela recuperada. Então ela sentiu um par de olhos queimando em suas costas. Rowan se virou. Preston Ward estava do outro lado do salão, congelado no meio do passo, seus braços ainda enrolados nos de Laia. Sua expressão não era de choque. Era algo mais nítido, algo perturbado. Leela seguiu o olhar dele e ofegou. É a Rowan? O que ela está vestindo? E que anel é aquele? Preston não respondeu porque pela primeira vez em sua vida, Rowan parecia alguém que ele não conseguia controlar. Preston Ward podia lidar com muitas coisas. Competição, crítica, até escândalo. Mas o que ele nunca conseguiu lidar foi perder o controle de uma narrativa que ele acreditava possuir. E naquele momento, enquanto ele observava Rowan deslizar pelo salão de baile como alguém renascido, o controle escorregava por seus dedos como areia. Laia Monroe puxou o braço dele. Amor, por que todo mundo está olhando para ela? Ela está usando o mesmo código de vestimenta da equipe de garçons. E o que é aquele anel? Parece caro. Preston engoliu em seco. É falso. Tem que ser. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, ele sabia que estava mentindo para si mesmo. Fileiras de lustres capturaram a pedra Cartier na mão de Rowan, enviando faíscas de luz refletida pelo salão de baile. Cada brilho atraiu outro par de olhos curiosos. Investidores murmuravam, socialites sussurravam. Um colecionador conhecido até se inclinou para uma visão melhor. Ela está fazendo um espetáculo de si mesma, Preston resmungou. Não, Laia corrigiu bruscamente. Eles estão fazendo um espetáculo dela. Por que as pessoas estão impressionadas com ela? Esta deveria ser a nossa noite. Preston não respondeu. Sua garganta apertou enquanto ele observava Rowan trocar um cumprimento educado com um membro do conselho da Crosswell Global. Seu mundo havia virado. A mulher que ele descartou como esquecível
agora estava atraindo o tipo de atenção que ele uma vez implorou. Laia estreitou os olhos. Devíamos ir dizer oi. O pulso de Preston disparou. A última coisa que ele queria era confrontar Rowan na frente de metade de Manhattan. Mas não fazer nada parecia pior. Tudo bem, ele disse, forçando um sorriso. Vamos lembrá-la do que ela perdeu. Enquanto se aproximavam, o burburinho da multidão mudou. Um homem alto em um smoking preto polido, sem esforço, inconfundivelmente poderoso, entrou no círculo de Rowan. Ellington Cross. Claro que ele estava ali. Claro que ele a viu primeiro. Boa noite, senhorita Ellis. Ellington disse, sua voz calorosa, mas autoritária. Você está notável esta noite. Rowan corou surpresa mais grata. Obrigada, Sr. Cross. De nada. O olhar de Ellington caiu sobre a mão dela. E você o usou. Preston congelou no meio do passo. Usou o quê? Ellington continuou. Sua avó tinha um gosto impecável. Esse anel não aparece em público há décadas. Uma onda de entusiasmo passou pelos convidados próximos. Rowan engoliu em seco. Você o reconhece? Claro, Ellington respondeu. Colecionadores procuram por essa peça há anos. A mandíbula de Liela caiu. O estômago de Preston se revirou. Antes que Preston pudesse se recompor o suficiente para falar, Ellington colocou uma mão firme nas costas de Rowan. Caminha comigo? Ele perguntou a ela. Rowan assentiu suavemente enquanto se afastavam. Rowan radiante, Ellington ao seu lado. Preston sentiu o salão de baile inclinar. Pela primeira vez, ele não era o homem para quem as pessoas olhavam. Preston Ward abriu caminho pela multidão, seu pulso martelando em seus ouvidos, enquanto ele observava Rowan se afastar ainda mais ao lado de Ellington Cross. Os dois pareciam pertencer juntos a esse mundo de lustres e cristais. Rowan serena e discreta, Ellington calmo e imponente. Isso fez o estômago de Preston se retorcer com um ciúme que ele não conseguia esconder. Lyle o seguiu de perto, os saltos batendo forte. Por que ele está falando com ela? E por que aquele anel é tão importante? Preston, o que está acontecendo? Nada, ele retrucou, embora o pânico se espalhasse em sua voz. Ellington fala com todo mundo, mas Rowan não era todo mundo. Inferno, o anel não era nada, e Preston sabia disso. Ele finalmente os alcançou enquanto Ellington guiava Rowan para uma alcova mais tranquila perto do fosso da orquestra. Rowan, Preston disse, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Não esperava te ver aqui. Seu olhar se fixou no anel, a ganância brilhando por um momento antes que ele a disfarçasse. Rowan se endireitou, seu batimento cardíaco alto, mas constante. Eu fui convidada. Laia laçou o braço dela mais apertado ao redor de Preston. Que coincidência, ela disse com um sorriso açucarado. Mundo pequeno, não é? A expressão de Ellington esfriou instantaneamente. A senhorita Ellis está aqui por causa de suas conquistas profissionais, não por coincidência. A correção sutil atingiu Preston como um tapa. Ele forçou uma risada. Qual é, Rowan? Você não conhece esses círculos. Deixe-me te acompanhar para fora antes que você se envergonhe. Rowan piscou, atordoada. Mesmo agora, ele ainda acreditava ter autoridade sobre ela. Ellington se colocou na frente dela antes que ela pudesse responder. Sr. Ward, ela parece perfeitamente capaz de se portar e, dada a atenção que está recebendo hoje à noite, eu diria que ela não está envergonhando ninguém. Vários convidados próximos pararam no meio da conversa, olhando para eles. Sussurros, olhos se estreitando, a fachada de Preston rachando. Atenção! Preston zombou. Aquele anel não pertence a ela. Ela nem sabe o que está usando. A voz de Rowan permaneceu calma. Pertenceu à minha avó. Obrigado por observar e você nunca se importou com isso. Preston sibilou em voz baixa. Você não merece parar.
A única palavra veio de Ellington, baixa e afiada o suficiente para cortar a tensão pela metade. Você não falará com ela dessa maneira, ele disse. Nem aqui, nem em qualquer lugar. Alguns suspiros ecoaram por perto. Preston congelou, percebendo tarde demais que as pessoas estavam ouvindo. Pessoas importantes. Laia puxou a manga dele. Preston, eles estão olhando. De fato, estavam investidores, membros do conselho, doadores, todos agora sussurrando sobre o homem que repreendia sua ex-esposa em público. Rowan recuou, não por medo, mas por clareza. Pela primeira vez desde o divórcio, ela não era quem estava perdendo o controle. Ellington Cross não levantou a voz. Ele não precisava. Sua presença por si só mudava o ar ao redor deles. A maneira como uma tempestade muda a pressão antes que a primeira gota caia. As conversas se suavizaram, as cabeças se viraram, e pela primeira vez, Rowan percebeu algo surpreendente. Preston não era o poderoso naquela sala. Ellington era. Senhor Ward, Ellington disse calmamente. Acredito que a senhorita Ellis já suportou desrespeito suficiente. Preston forçou uma risada, mas ela se quebrou nas bordas. Vamos, Cross. Eu estava apenas esclarecendo um mal-entendido. Rowan fica sobrecarregada em lugares como este. Rowan enrijeceu, mas Ellington falou antes que ela pudesse. Ela parece perfeitamente composta para mim, ele respondeu. Muito mais do que posso dizer por você. Laia inalou bruscamente. Você está insultando Preston? Ele trabalhou muito para estar aqui. Ellington nem sequer olhou para ela. Este evento não recompensa a ambição sem integridade. A mandíbula de Preston se apertou. O que isso significa? O olhar de Ellington baixou para o anel Cartier na mão de Rowan. Essa peça pertenceu a Eleanor Ellis. Ela era uma amiga próxima de meu pai, uma mulher de caráter excepcional. Esse anel fez parte de uma encomenda particular que Cartier fez para ela nos anos 1950. Apenas 3 existem. Uma onda de admiração percorreu a multidão crescente. Rowan sentiu sua respiração prender. Sua avó conhecia a família Cross. Ellington continuou gentilmente. Sua avó pretendia o anel para uma mulher forte o suficiente para usá-lo. Imagino que ela ficaria satisfeita em vê-lo esta noite. Os olhos de Rowan ardiam, não de tristeza, mas de algo que ela não sentia há meses. Orgulho. Preston zombou alto, tentando retomar o controle. Vocês estão agindo como se fosse inestimável. É apenas uma joia antiga. Rowan nem sabe o que está segurando. Ellington se virou para ele lentamente. Garanto-lhe, é inestimável, e a senhorita Ellis entende seu valor melhor do que qualquer um aqui, porque ela entende o legado. A palavra legado carregava peso, especialmente entre a elite. Preston empalideceu. Ellington olhou de volta para Rowan. Posso acompanhá-la até sua mesa? Há vários indivíduos que gostariam muito de conhecê-la. Me conhecer? Rowan sussurrou. Claro, a voz dele suavizou. Você pertence a salas como esta muito mais do que foi levada a acreditar. Preston deu um passo à frente. Ela é minha ex-esposa, Cross. Não haja como se ela de repente... Ellington o interrompeu. Tom gelado. Sr. Ward, você não pode mais defini-la. Laia puxou o braço de Preston desesperadamente. Pare. As pessoas estão olhando. Tarde demais. Todos os olhos já estavam neles. E Rowan, pela primeira vez, não era quem estava encolhendo sob a atenção. Ela era quem estava se elevando. Laia Monroe sentiu a mudança antes de compreendê-la completamente. As pessoas não estavam mais olhando para ela. Seus olhares não se detinham em seu vestido de paetês ou em seu sorriso cuidadosamente elaborado. Eles simplesmente passavam por ela, atraídos em vez disso por Rowan Ellis, a mulher que ela havia presumido ser impotente, esquecida, acabada. O ciúme acendeu no peito de Liela como um fósforo riscado. Preston, ela sibilou, segurando o braço dele com muita força.
Por que todo mundo está fascinado por ela? Ela parece ter comprado aquele vestido em um brechó. Preston puxou o braço. Você vai parar? Está fazendo uma cena. Não, ela retrucou. Ela está fazendo uma cena. E quem diabos é Ellington Cross para ela? Por que ele conhece a avó dela? Por que ele a está defendendo como se ela fosse da realeza? Laia não estava acostumada a ser ignorada. Ela não estava acostumada a ser a segunda. Mas naquela noite ela estava sumindo. E Rowan, a mulher que ela descartou como ninguém, estava brilhando. Determinada a recuperar a atenção, Laia marchou em direção a Rowan e Ellington, forçando um sorriso venenoso. Então, ela começou em voz alta, garantindo que os convidados próximos ouvissem. Rowan, querida, esse seu anel é mesmo real. Quer dizer, eu não gostaria que a imprensa confundisse joias de fantasia com Cartier. Isso seria humilhante. Um silêncio caiu. Um sorriso cruel curvou os lábios de Laia. As bochechas de Rowan coraram. Mas antes que ela falasse, Ellington deu um passo à frente, sua expressão ficando perigosamente fria. Senhorita Monroe, ele disse, a única coisa humilhante aqui é sua suposição de que o valor de uma mulher vem da marca que ela usa. Laia piscou. Com licença, Ellington continuou. O anel é real, historicamente significativo, e foi confiado a alguém que se porta com dignidade, algo com o qual você parece não estar familiarizada. Suspiros percorreram a multidão ao redor. Algumas pessoas realmente se afastaram de Laia como se seu desespero fosse contagioso. O rosto dela ardeu. Eu só estava fazendo uma pergunta. Não, Ellington respondeu. Você estava tentando diminuir alguém para se elevar. Essa tática não funciona nesta sala. Preston finalmente a alcançou, sussurrando bruscamente. O que você está fazendo? Pare de falar. Mas Laia não conseguia parar, não com a humilhação sufocando sua garganta. Ela está te manipulando, Laia retrucou, apontando para Rowan. Você não a conhece como eu. Ela é fraca, ela é chata, ela é o suficiente. A voz de Rowan cortou a tensão, não alta, mas firme de uma maneira que ninguém esperava. Lela congelou. Rowan encontrou o olhar dela calmamente. Você não precisa me derrubar para importar, mas isso não fará você importar mais. A multidão murmurou em aprovação. Os olhos se afastaram de Laia e se voltaram para Rowan. E naquele momento, Laia percebeu a verdade horrível. Ela havia acidentalmente destruído sua própria imagem. E Rowan nem sequer havia levantado um dedo. A tensão no salão de baile mudou. Sutil, mas inconfundível. Rowan Ellis sentiu-a ondular pela multidão como uma mudança de temperatura. As pessoas não a olhavam mais com pena ou curiosidade. Seus olhares carregavam algo muito mais raro. Respeito. Era um poder silencioso, delicado, mas inegável. Ellington Cross permaneceu ao seu lado, sua postura relaxada, mas protetora. Ele falou em voz baixa que só ela podia ouvir. Você lidou com isso com graça, senhorita Ellis. Rowan exalou lentamente. Eu não fiz nada. Isso, Ellington respondeu, os lábios curvando-se ligeiramente. É exatamente porque funcionou. Do outro lado do salão, Laia Monroe agarrou o braço de Preston, parecendo visivelmente abalada. Preston parecia ainda pior. Mandíbula tensa, rosto pálido, olhos disparando pelo salão de baile enquanto sussurros o seguiam como fumaça. Rowan não sentiu prazer nisso. Não ainda. Ela ainda estava se ajustando a essa estranha nova realidade. Um mundo onde seu silêncio havia se tornado força em vez de uma arma usada contra ela. Ellington ofereceu-lhe uma taça de champanhe. Você merece estar aqui. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. Rowan hesitou antes de aceitar. Estou tentando. Tente menos, ele disse suavemente. Apenas seja. O coração de Rowan estremeceu com algo incomum. Confiança.
Ela ficou um pouco mais alta. Foi então que um grupo de doadores se aproximou, incluindo uma mulher coberta de pérolas e autoridade. Sr. Cross, a mulher cumprimentou calorosamente. E esta deve ser a senhorita Alice. Ouvimos sobre seu projeto de abrigo juvenil. Trabalho notável. Rowan piscou, atordoada. Oh, obrigada. É um esforço de equipe. Bobagem, a mulher disse. Vimos os relatórios. Sua liderança é clara. Preston nunca a havia permitido liderar nada, nem mesmo conversas em sua própria casa. Enquanto os doadores continuavam perguntando a Rowan sobre seu trabalho, Preston pairava a vários passos de distância, incapaz de interromper sem se humilhar. Laia sussurrava freneticamente em seu ouvido, mas ele continuava a afastá-la. Os olhos fixos em Rowan como se ela estivesse escorregando de seu controle. Ela não estava escorregando. Ela já o havia deixado. Quando os doadores finalmente seguiram em frente, Rowan soltou um suspiro que não havia percebido que estava segurando. A voz de Ellington suavizou. Como se sente? Estranho, ela admitiu. Como se estivesse acordando depois de dormir por anos. Ellington assentiu. Às vezes basta um momento para voltar a si mesmo. Rowan olhou para o anel Cartier brilhando sob o brilho do lustre e entendeu a verdade. Não se tratava de joias ou status. Tratava-se de ser vista por quem ela realmente era. E Preston também viu, porque quando seus olhos se encontraram no salão de baile, sua expressão continha algo que ela nunca esperou. O salão de baile do Waldorf Astoria havia sediado incontáveis escândalos, triunfos e traições sussurradas ao longo dos anos. No entanto, poucas histórias se espalharam mais rápido do que a que se formava em torno de Rowan Ellis. Começou como uma ondulação suave, uma curiosidade tranquila sobre a mulher com o raro anel Cartier. Mas em minutos, evoluiu para algo mais nítido, algo elétrico. Grupos de doadores, executivos e socialites se inclinaram uns para os outros, suas vozes baixas, mas urgentes. Não é a ex-mulher de Preston Ward? Ela é deslumbrante. Por que ele a deixou? Não, a verdadeira questão é como ela conseguiu aquele anel. Ellington Cross parece muito atencioso, não parece? Os murmúrios se adensaram, tecendo uma narrativa que Preston não conseguia controlar. Laia percebeu primeiro. Seus olhos se arregalaram enquanto cada conversa pela qual ela passava continha o nome de Rowan. E nenhuma continha o dela. Preston, ela sussurrou desesperadamente. Eles estão falando dela. Você precisa resolver isso agora. Mas Preston mal conseguia respirar. Ele ouviu os sussurros afiados, cortantes e humilhantes. Ward a trocou por uma estagiária de relações públicas, clássico movimento de alpinista social. Parece que ele se rebaixou. Rebaixou? As palavras o atingiram mais forte do que ele esperava. Ele tentou se aproximar de um par de investidores que ele vinha cortejando há meses, mas eles lhe ofereceram apenas sorrisos forçados antes de se afastar. Seus olhos se detiveram em Rowan, atraídos pela dignidade tranquila que ela carregava e pelo brilho inconfundível do anel em seu dedo. Sr. Ward, um investidor murmurou educadamente, mas friamente, revisitaremos nossa conversa em outra ocasião. Outra ocasião significava nunca. Rowan, inconsciente das palavras exatas que estavam sendo sussurradas, sentiu a mudança. As pessoas não a olhavam mais como antes, como se ela fosse simplesmente parte da sombra de Preston. Naquela noite, ela estava totalmente em sua própria luz. Ellington voltou para o lado dela, oferecendo um aceno gentil. Você está navegando nisso lindamente. Rowan deu uma risada pequena e incerta. Estou apenas tentando não desmaiar. Você está fazendo muito mais do que isso, ele disse. Você está sendo vista. Ela olhou para os rostos voltados para ela. Os olhos cheios de curiosidade em vez de julgamento. Parecia surreal, como se ela tivesse entrado na vida de outra pessoa. Mas então ela avistou Preston. Ele estava sozinho agora, abandonado até mesmo por Laia, que estava amuado perto da torre de champanhe. Sua mandíbula estava cerrada,
seus punhos apertados, sua postura inteira irradiando pânico. Rowan não se alegrou. Ela não sorriu, mas algo dentro dela se acalmou. Uma pedra finalmente repousou. Ele a subestimou. Ele a apagou. Ele a substituiu, mas ele nunca a conheceu de verdade. E naquela noite o mundo finalmente o fez. Preston Ward não aguentava mais. Os sussurros, os olhares, a humilhante mudança de poder, cada um deles minava a imagem que ele havia passado anos fabricando. Ele observava Rowan Ellis do outro lado do salão de baile, de pé com uma compostura que ele nunca a permitiu mostrar. A cada minuto que ela permanecia graciosa, ele se desintegrava ainda mais. Finalmente ele explodiu. Rowan! Ele latiu mais alto do que pretendia. A música não parou, mas as conversas ao seu redor sim. Cabeças se viraram. Laia, envergonhada, tentou puxando a manga dele. Não aqui, Preston. Você está piorando as coisas. Ele a sacudiu violentamente. Rowan se virou lentamente, sua expressão calma, mas ilegível. Ellington Cross estava ao seu lado, postura alta e protetora, um contraste com a energia frenética de Preston. Preston marchou em direção a eles, os olhos selvagens. Precisamos conversar a sós. Não, Rowan disse suavemente, mas firmemente. A simples recusa o atordoou. Ela nunca lhe dissera não antes, nem uma vez, nem mesmo quando ele mais merecia. Preston forçou uma risada. O som frágil. Rowan, não faça isso. Você está se envergonhando. Você não pertence a esses círculos. Nunca pertenceu. Uma onda de desaprovação varreu os convidados próximos. Ellington deu um passo à frente. Sr. Ward, sugiro que abaixe sua voz. Preston olhou feio. Fique fora disso, Cross. Você não sabe nada sobre nosso casamento. Ellington inclinou a cabeça. Eu sei o suficiente, e o que não sei, posso ver claramente em como você a trata. Fim da citação. Rowan inalou lentamente, se acalmando. Preston, por favor, me deixe em paz. Não é a hora. Preston se inclinou mais perto, o desespero escorrendo de cada palavra. Você não pode agir assim. Você não pode. Seus olhos se fixaram no anel. Você não merece isso. Dê-me. A sala ofegou. A mandíbula de Rowan se apertou. Este anel nunca foi seu. Deveria ter sido, ele gritou. Se você apenas ouvisse, se você não me tivesse segurado, eu poderia ter te comprado algo melhor. Eu poderia ter... Você poderia ter me tratado com respeito. Rowan interrompeu suavemente. Ele congelou. A voz dela carregava mais peso em sua gentileza do que a raiva dele jamais teve. Ellington colocou uma mão levemente nas costas de Rowan, sem reivindicar, sem controlar, simplesmente apoiando. O gesto sutil fez Preston tremer de raiva. Você acha que é melhor que eu agora? Preston cuspiu. Você acha que usar um anel velho e empoeirado te torna especial? Não, Rowan disse, encontrando os olhos dele pela primeira vez naquela noite. O que me torna especial é que finalmente conheço o meu valor. A multidão murmurou, aprovando. Preston olhou ao redor para os olhares julgadores, para Laia se afastando dele, para os investidores sussurrando por trás das mãos, e o pânico sufocou sua garganta. Pela primeira vez, ele percebeu que Rowan não estava sozinha. Ele estava. Por um longo e suspenso momento, o salão de baile prendeu a respiração. O peito de Preston Ward arfava, raiva e desespero se misturando de uma forma que o tornava quase irreconhecível. Ele havia passado anos manipulando Rowan Ellis para o silêncio, empurrando-a para as sombras para que ele pudesse brilhar mais intensamente. Mas aqui, sob lustres dourados e olhos vigilantes, seu poder se evaporou. Rowan, ele implorou agora, a voz falhando. Por favor, pare com isso. Podemos consertar tudo. Apenas converse comigo. Por favor. A mudança foi brusca. Em um momento ele estava gritando, exigindo,
menosprezando. No próximo, ele estava implorando porque a audiência com a qual ele mais se importava estava o vendo desmoronar. Rowan não se moveu. Ela não vacilou. Sua calma parecia desfazê-lo ainda mais. Preston, ela disse suavemente, não há nada para consertar. Ele balançou a cabeça violentamente. Sim, fomos casados por 7 anos. Você não pode simplesmente apagar isso. Você não pode simplesmente andar por aí agindo como se fosse melhor que eu agora. A voz de Rowan permaneceu gentil, quase terna, mas inabalável. Não estou apagando nada. Estou aceitando. Preston engasgou, seu rosto contorcendo-se. Rowan, por favor, diga algo. Qualquer coisa que me dê uma chance. Não posso deixar que essa seja a última palavra. Ellington Cross observou em silêncio, pronto para intervir, mas sentindo que este era um momento em que Rowan precisava se afirmar. Ela se aproximou, não para consolar, mas para fechar o capítulo. Seus olhos encontraram os de Preston, firmes e claros pela primeira vez em anos. Você já assinou o divórcio. As palavras eram suaves, simples, finais, mas elas cortaram mais fundo do que qualquer grito. Suspiros pairaram pela multidão. Até Laia estremeceu. Não foi a frase em si, foi a certeza na voz de Rowan, a aceitação tranquila que a tornava inegável. Preston cambaleou um passo para trás, a respiração tremendo. Rowan, não faça isso. Não se afaste de mim como se eu não fosse nada. Rowan piscou lentamente. Não estou me afastando de você como se você não fosse nada. Estou me afastando porque finalmente sou algo. Um peso foi tirado de seus ombros. Um peso que ela não havia percebido que carregava desde o dia em que disse sim. Até hoje, Ellington então deu um passo à frente, colocando uma mão firme e respeitosa em suas costas, não a reivindicando, não a protegendo, mas estando com ela. O simbolismo não passou despercebido por ninguém. Preston olhou entre eles. Rowan forte, Ellington inabalável, e entendeu com clareza brutal. Ele a havia perdido. Não naquela noite. Há muito tempo. Aquela noite era apenas a verdade alcançando-o. E a frase de Rowan, aquela que ela falou sem raiva, tornou-se o fechamento de uma porta que ele nunca reabriria. Rowan Ellis se afastou de Preston, cada respiração vindo mais fácil que a anterior. Por anos ela carregou o peso de suas críticas, seu controle, sua silenciosa erosão de quem ela costumava ser. Mas agora, aqui, no deslumbrante salão de baile do Waldorf Astoria, ela sentiu algo que nunca sentira em sua presença. Leveza. Ellington Cross caminhou ao lado dela, acompanhando seu ritmo sem a oprimir. O barulho da gala diminuiu atrás deles enquanto entravam em um corredor mais silencioso, ladeado por arandelas douradas e arte emoldurada. Rowan encostou-se levemente em uma coluna de mármore, exalando. Você está bem? Ellington perguntou, a voz baixa, rica, tranquilizadora. Ela assentiu lentamente. Acho que sim, pela primeira vez em muito tempo. Ellington a estudou, não com escrutínio, mas com o tipo de atenção que a fazia sentir-se vista em vez de avaliada. Você lidou com isso com uma dignidade que a maioria das pessoas nunca alcança. Eu não fui vista esta noite. Rowan soltou uma pequena risada. Eu não me senti digna. Minhas mãos estavam tremendo. Coragem não é a ausência de medo. Ele respondeu gentilmente. É mover-se de qualquer maneira. As palavras se assentaram calorosamente em seu peito. Um garçom passou com uma bandeja de champanhe. Rowan pegou uma taça e deixou as bolhas roçarem seus lábios antes de bebericar. O vinho espumante tinha gosto caro, fresco e estranhamente simbólico, como o primeiro momento de uma vida que ela não acreditava merecer. Ellington virou-se ligeiramente, examinando o anel em sua mão. Sua avó ficaria orgulhosa esta noite. Rowan engoliu em seco. Eu nem sabia a história por trás dele. Eu não sabia que ela conhecia sua família. Ela admirava a força, Ellington disse. Ela via algo em você.
provavelmente muito antes de você mesma ver. Rowan olhou para baixo, o anel brilhando sob a luz suave. Eu sempre pensei que era apenas sentimental, algo velho, algo simples. É simples, Ellington disse. Coisas bonitas muitas vezes são, mas simplicidade não é fraqueza. Às vezes, é a forma mais pura de poder. Seus olhos se ergueram para os dele, e por um momento tudo pareceu parado. Então Ellington deu um passo para trás, ligeiramente pigarreando. A outra coisa. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um pequeno envelope de marfim em relevo dourado. Isto chegou para você mais cedo? A diretora do evento me pediu para entregar. Rowan franziu a testa. Para mim, ele assentiu. Ela deslizou o dedo sob o selo e desdobrou o papel grosso. Sua respiração falhou. Não era uma nota de agradecimento. Não era um convite de doador. Era uma notificação de um escritório de advocacia. Ela vagamente reconheceu os advogados de sua avó em relação à execução do restante da propriedade de Eleanor Ellis. Restante da propriedade. O pulso de Rowan acelerou. Ellington a observou cuidadosamente. O que é? Rowan apertou a carta, atordoada. Eu acho que minha vida está prestes a mudar novamente. Fim da citação. Rowan Ellis sentou-se na parte de trás de um carro fornecido pelos organizadores da gala, o envelope de marfim tremendo ligeiramente em suas mãos. As luzes da cidade passavam pela janela, reflexos de neon no pavimento molhado. O zumbido de Manhattan movendo-se em seu ritmo implacável. Ainda assim, tudo dentro do carro parecia estranhamente parado. Ellington Cross sentou-se à sua frente, dando-lhe espaço, permanecendo perto o suficiente para tranquilizá-la. Leve o seu tempo, ele disse suavemente. Seja o que for, você não está enfrentando isso sozinha. Essas palavras, você não está enfrentando isso sozinha, a envolveram como um cobertor quente que ela não havia percebido que precisava. Rowan desdobrou a carta novamente, forçando-se a lê-la de verdade desta vez. Conforme as condições da propriedade de Eleanor Ellis, você agora é a única herdeira de seus bens restantes, incluindo uma residência na Quinta Avenida e todos os trusts que a acompanham. Sua respiração falhou. Uma residência na Quinta Avenida? Sua avó, uma mulher que ela pensava ter vivido uma vida modesta, possuía propriedades em um dos bairros mais procurados do mundo. Isso não pode estar certo, Rowan sussurrou. Ela nunca mencionou nada assim. Os olhos de Ellington suavizaram. Eleanor era uma mulher extremamente reservada. Meu pai dizia que ela não gostava de atenção, mesmo quando a merecia. Rowan balançou a cabeça lentamente, sobrecarregada. Mas por que eu? Por que esconder algo assim? Por que deixar para alguém que nem sabia a verdade? Talvez, Ellington respondeu gentilmente. Ela acreditava que o momento certo a encontraria. E que você só entenderia seu significado quando estivesse pronta. Pronta. Rowan passou anos sendo menosprezada, minimizada, sendo dita que não era o suficiente. Agora ela estava aprendendo que seu passado tinha mais valor financeiro, histórico, emocional do que Preston jamais imaginou. O carro virou na Quinta Avenida, o horizonte se erguendo ao redor deles como uma catedral cintilante. Rowan olhou pela janela para os edifícios que ela antes só admirava de longe. Os advogados de sua avó querem encontrá-la amanhã de manhã, Ellington disse, lendo o resto da carta. Eles lhe darão acesso total aos detalhes da propriedade. Rowan exalou tremulamente. Isso não parece real. A verdade muitas vezes parece irreal no início, Ellington disse. Especialmente quando você foi ensinada a esperar tão pouco. Suas palavras perfuraram algo profundo dentro dela. Enquanto se aproximavam de seu apartamento, Ellington inclinou-se ligeiramente para ir frente. Rowan, esta herança, ela não te define, mas te dá escolhas, liberdade
segurança, e isso importa. Seus olhos brilharam. Eu nunca tive nenhuma dessas. Você tem agora. O carro parou. Rowan saiu para o ar frio da noite, segurando a carta. Tudo à frente, reuniões sobre a propriedade, revelações financeiras, uma casa na Quinta Avenida, parecia impossível. Mas pela primeira vez, impossível não significava inatingível, significava dela. Preston Ward chegou ao seu escritório na manhã seguinte, esperando retomar o controle da narrativa. Ele ensaiou desculpas, criou uma história onde ele era a vítima de sua ex-mulher instável e planejou reconquistar os investidores para sua órbita. Essa ilusão durou precisamente 3 minutos, porque no momento em que ele entrou no elegante saguão de vidro da Howden & Co., todas as conversas pararam, não diminuíram, pararam. Os funcionários olharam para ele, não com respeito, nem mesmo com neutralidade, mas com algo muito pior. Pena. Uma recepcionista pigarreou. Sr. Ward, os sócios gostariam de vê-lo imediatamente. Preston forçou um sorriso confiante, mas por dentro, o pânico começou a afundar suas garras. Ele subiu no elevador, endireitando a gravata, ensaiando o carisma como uma armadura. Mas quando as portas se abriram, ele não encontrou uma sala de reuniões, mas um pelotão de fuzilamento. 3 sócios seniores, braços cruzados, mandíbulas apertadas. Preston, o sócio-gerente, começou. Recebemos relatórios preocupantes da gala de ontem à noite. Relatórios? Preston zombou. Você quer dizer rumores, exageros? Eu posso explicar. O sócio o interrompeu. Esta firma não tolera explosões públicas, assédio a ex-cônjuges ou desrespeito a doadores. Doadores? O estômago de Preston afundou. A Crosswell Global entrou em contato esta manhã. Outro sócio acrescentou friamente. Ellington Cross expressou pessoalmente preocupação com seu comportamento. Quando um homem como ele levanta uma bandeira vermelha, nós ouvimos. O chão pareceu inclinar. Ele está exagerando. Preston engasgou. Eu não fiz. Isso tudo é porque a Rowan apareceu agindo como o suficiente. O sócio-gerente estalou. Suas escolhas pessoais agora são passivos profissionais e os investidores já estão se retirando do projeto do próximo trimestre devido à instabilidade na liderança. Instabilidade. Liderança. Palavras que Preston costumava usar para atacar Rowan agora o cortavam com precisão cirúrgica. Estamos colocando você em licença imediata. O sócio continuou. A segurança o acompanhará para coletar suas coisas. Segurança? Acompanhar? Isso é absurdo. Preston latiu, a voz falhando. Eu sou a razão pela qual metade dos clientes está aqui. Não mais. O sócio respondeu simplesmente de... E assim, acabou. 2 guardas se aproximaram. Preston cambaleou para trás. Isso é por causa dela. Ele sibilou. Rowan fez isso. Mas nem ele acreditava, porque Rowan não tinha feito nada além de se manter ereta e dizer a verdade. Enquanto ele era levado pelos seus colegas de trabalho, sussurros o seguiam como cinzas levadas pelo vento. Crosswell o colocou na lista negra. Ele gritou com sua ex-mulher em público. Ouvi dizer que a namorada dele o largou. Sim, Leela já havia enviado uma mensagem. Acabou, não me contate. Lá fora, o frio o atingiu no rosto. Seu mundo construído sobre ego, mentiras e prestígio emprestado se desfez em menos de 12 horas. E o homem que um dia acreditou estar acima de todos agora não tinha nada. Rowan Ellis acordou na manhã seguinte para um silêncio que ela não temia. A luz do sol deslizava entre suas cortinas, aquecendo o quarto com uma suavidade que ela não sentia há anos. Pela primeira vez desde o divórcio, ela não carregava o peso de sobreviver. Ela simplesmente existia e parecia extraordinário. Seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Dezenas de mensagens,
A maioria de colegas de trabalho que ouviram fragmentos do que aconteceu na gala. Orgulho de você. Você se comportou lindamente. Ellington Cross realmente te defendeu? Rowan sorriu balançando a cabeça. O turbilhão da noite passada já parecia surreal, como assistir à vitória de outra pessoa. Mas a paz em seu peito a lembrava de que era dela. Ela preparou uma pequena cafeteira saboreando o aroma. Sem pressa, sem ansiedade, sem a voz de Preston criticando sua rotina matinal, apenas silêncio e escolha. Na mesa da cozinha estava o envelope de marfim novamente. Ela o tocou gentilmente, deixando a verdade se assentar. Sua avó havia visto seu futuro, muito antes de Rowan sequer imaginar ter um. Uma residência na Quinta Avenida, trusts, estabilidade, liberdade. Com o café na mão, Rowan se aninhou em seu canto favorito, com um livro que havia negligenciado por meses, Hábitos Atômicos. Ela o pegara uma vez enquanto tentava manter sua vida em ordem, apenas para ser informada por Preston que livros de autoajuda são para pessoas sem problemas reais. Hoje, as palavras pareciam orientação em vez de vergonha. Toda pequena mudança importa. Todo passo silencioso ainda é movimento. Ela respirou mais fundo. Por volta do meio-dia, sua melhor amiga Tessa apareceu com os braços cheios de compras. Você precisa de comida de verdade, ela declarou. Cura exige proteína. Obrigada por assistir. Rowan deu uma risada fácil e descontraída que não ouvia de si mesma há anos. Estou bem, Tess. Você está melhor do que bem, Tessa corrigiu, desempacotando frutas. Você enfrentou aquele homem na frente de metade de Manhattan. Queria ter visto a cara dele. Rowan corou. Eu não enfrentei. Eu apenas finalmente parei de encolher. É exatamente o que enfrentar parece. Enquanto conversavam, Rowan notou um buquê em sua porta. Lírios brancos e rosas de inverno, arranjados com elegante moderação. Um bilhete manuscrito estava dentro. Pela força que você redescobriu. EC. Sua respiração falhou, suave, quente e esperançosa. Não pressão, não posse, apenas reconhecimento. É de quem eu acho que é, Tessa provocou. Rowan apertou o bilhete contra o peito. É gentil, só isso. Mas ela não podia negar a verdade sob suas palavras. Pela primeira vez, gentileza não parecia um truque. Parecia o começo de algo que ela finalmente merecia. Na manhã seguinte, a Quinta Avenida cintilava sob o pálido sol de inverno, enquanto Rowan Ellis saía de um táxi, o anel Cartier brilhando sutilmente em seu dedo. O edifício à sua frente, a antiga residência de sua avó, erguia-se alto e digno, um monumento silencioso de legado e amor. Ela respirou fundo, acalmando-se antes de entrar no saguão onde os advogados de sua avó a esperavam. Lá dentro, pisos de mármore polido, cadeiras de veludo e lustres imponentes emolduravam uma sala que parecia surreal. O advogado principal, Sr. Alden, levantou-se quando ela se aproximou. Senhorita Ellis, ele cumprimentou calorosamente. Sua avó confiou esta propriedade a você com grande intenção. A garganta de Rowan apertou. Eu gostaria que ela tivesse me contado. Ela acreditava que você encontraria força na hora certa, ele respondeu, e que você entraria em uma vida que a igualasse. Ele explicou os detalhes, fundos fiduciários, a residência, provisões filantrópicas que Eleanor esperava que Rowan um dia liderasse. Foi avassalador, mas não assustador. Pela primeira vez, Rowan não estava sobrevivendo ao momento. Ela estava moldando o que viria a seguir. Quando a reunião terminou, Rowan saiu para a Quinta Avenida, sentindo o peso do mundo mudar de seus ombros para suas mãos, não como um fardo, mas como possibilidade. Uma voz familiar chamou seu nome. Ellington Cross estava perto da entrada, com as mãos nos bolsos de seu casaco sob medida, observando-a com uma quietude calorosa. Como foi? Ele perguntou. Rowan se aproximou dele, um sorriso suave tocando seus lábios. Minha avó me deixou mais do que eu jamais imaginei. Um lar, recursos,
Um futuro. Ellington assentiu. Ela sabia o seu valor muito antes de o mundo se dar conta. Rowan exalou, emoções se agitando. Ellington, obrigada por estar comigo, por acreditar em mim antes que eu acreditasse em mim mesma. Ele balançou a cabeça gentilmente. Você me dá muito crédito. Você fez todas as partes difíceis. Eu apenas a lembrei de sua força. Eles caminharam lado a lado pela calçada, o vento de inverno roçando neles. Depois de um momento, Ellington fez uma pausa. Rowan, ele disse suavemente, eu não quero ultrapassar limites, mas me importo profundamente com você. E se você algum dia decidir deixar alguém entrar em sua nova vida, eu ficaria honrado em ser essa pessoa. Sua respiração falhou, quente, constante, esperançosa. Ela não se apressou. Ela não encolheu. Em vez disso, ela estendeu a mão para a dele. Eu gostaria, ela disse, muito. Ele sorriu, um sorriso raro e descontraído, e Rowan sentiu algo se assentar dentro dela, algo forte e inteiro. Atrás dela jazia um passado que não a possuía mais. À sua frente estendia-se um futuro construído sobre dignidade e escolha e o amor que ela merecia. Rowan Ellis não apenas caminhou para a luz. Ela finalmente caminhou como alguém que sabia que pertencia